Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso completo de Química. No módulo 3, estudamos ligações químicas. E na aula de hoje, a primeira aula, estudaremos a teoria do octeto e ligação iônica. Bem pessoal, ligação química é uma interação entre os átomos que os mantém ligados uns aos outros. Você está vendo aí uma molécula de água, onde átomos de hidrogênio e oxigênio estão ligados formando uma molécula. As ligações que conectam os átomos uns aos outros podem ser de três tipos: ligação iônica, que ocorre entre metais e não metais, ligação covalente, que ocorre apenas entre elementos não metais, e a ligação metálica, que ocorre entre metais. E são esses três tipos de ligações que vamos estudar neste módulo 3, começando hoje pela ligação iônica, seguindo pela ligação covalente, que vai ocupar várias aulas deste módulo, e por fim vamos ver a ligação metálica. Para entender ligações químicas, antes precisamos entender a teoria do octeto, que diz que átomos devem realizar ligações químicas recebendo, perdendo ou compartilhando elétrons, a fim de adquirirem a energia de 8 elétrons na camada de valência e se tornarem estáveis. Ou seja, esta teoria diz que para os átomos adquirirem estabilidade, eles precisam ter 8 elétrons na última camada da eletrosfera, na camada de valência. Para conseguirem isso, eles precisam ganhar, perder ou compartilhar elétrons. E a maneira que eles encontram de fazer isso é justamente fazendo as ligações químicas. Veja aqui no quadro ao lado que os gases nobres já têm 8 elétrons na camada de valência e, portanto, não precisam realizar ligações químicas. De fato, se diz que os gases nobres são formados por moléculas monoatômicas, ou seja, não há união de átomos para formar os gases nobres. São substâncias formadas por átomos que existem apenas sozinhos, sem se conectar com nenhum outro átomo. Importante saber também que a teoria do octeto se aplica apenas a alguns elementos representativos da tabela periódica, como os metais representativos representados em verde, os não metais e os gases nobres. Agora vamos ver qual é a tendência dos metais e dos não metais de acordo com a teoria do octeto. Bem, de acordo com a teoria, para ficar com 8 elétrons na camada de valência, os metais tendem a perder os elétrons que estão na sua camada de valência. Por exemplo, o sódio, que pertence ao grupo 1 da tabela periódica, ou seja, a primeira coluna da tabela periódica, apresenta 1 elétron na sua camada de valência, como podemos confirmar vendo a sua distribuição eletrônica aí na tela, destacando-se a sua camada de valência com configuração 3s1. Portanto, se ele tem 1 elétron na camada de valência, a sua tendência é perder 1 elétron. Já o magnésio, que pertence ao grupo 2 da tabela periódica, apresenta 2 elétrons na camada de valência, como podemos ver na sua configuração eletrônica. Sendo assim, a sua tendência é perder 2 elétrons. O alumínio, que pertence ao grupo 13 da tabela periódica e, portanto, tem 3 elétrons na camada de valência, terá a tendência para perder 3 elétrons. Repare que, ao perderem os elétrons da camada de valência, estes átomos passam a ter uma nova camada de valência, que é a segunda camada, onde já há 8 elétrons. Sendo assim, vemos no quadro aqui ao lado que, ao perderem elétrons, adquirem a configuração eletrônica de um gás nobre, como por exemplo o neônio. Veja que o neônio tem a configuração eletrônica exatamente igual à configuração eletrônica destes átomos após eles perderem os elétrons da camada de valência. Todos estão agora com 8 elétrons na camada de valência e, portanto, ficaram estáveis. Já para os não metais, a tendência é outra. Os não metais tendem a ganhar os elétrons que faltam para ficar com 8 na camada de valência. Por exemplo, o carbono do grupo 14 tem 4 elétrons na camada de valência, como podemos ver na sua configuração eletrônica. Então, se ele tem 4 elétrons na camada de valência, falta 4 elétrons para ele ficar com 8 na camada de valência. E, portanto, ele tem que ganhar 4 elétrons. Já o nitrogênio, que pertence ao grupo 15 da tabela periódica, tem 5 elétrons na camada de valência, como podemos ver na sua configuração eletrônica. Sendo assim, faltam 3 elétrons para ele ficar com 8 na camada de valência. Então, ele vai ganhar 3 elétrons. O oxigênio, que pertence ao grupo 16 da tabela periódica, tem, portanto, 6 elétrons na última camada. Sendo assim, faltam 2 elétrons para ele ficar com 8. Então, ele vai ganhar 2 elétrons. E o cloro, que está no grupo 17 da tabela periódica, tem 7 elétrons na última camada. Falta 1 para ele ficar com 8, então ele ganha 1 elétron. Todos esses átomos, quando ganharem os elétrons que faltam para eles ficarem
ficarem com 8 na camada de valência, vão adquirir a mesma configuração eletrônica do neônio novamente, com 8 elétrons na última camada. Note que os elementos não deixam de ser o que eles são. Eles não passam a ser gases nobres. Eles apenas adquirem a mesma configuração de um gás nobre, mas sem deixar de ser os elementos que eles são. Até porque o que define o que é um elemento é o seu número de prótons no núcleo, o seu número atômico, e isso não se altera. E aqui, por fim, a tendência dos gases nobres. Os gases nobres já apresentam 8 elétrons na camada de valência e, portanto, não ganham ou perdem elétrons. Você pode confirmar a configuração eletrônica de todos os gases nobres, com exceção do hélio, que fica estável com 2 elétrons na sua única camada. Todos os outros gases nobres adquirem uma configuração com 8 elétrons na camada de valência. A teoria do octeto diz que é por isso que eles não precisam fazer ligações químicas, porque eles já têm 8 elétrons na camada de valência, então eles não precisam mais ganhar ou perder elétrons. Bem, e qual é a tendência do hidrogênio? O hidrogênio tem apenas um elétron. Sua configuração eletrônica é 1s1. Se ele receber um elétron, ele adquire a configuração do gás nobre hélio, 1s2. Então, essa é a tendência do hidrogênio, receber um elétron para adquirir a mesma configuração eletrônica do gás nobre hélio. Então, como sua tendência é receber um elétron, por isso ele pode ser considerado um não metal. Porém, muitas vezes o hidrogênio ioniza, perdendo seu único elétron e formando o íon H+, chamado hidrônio ou apenas próton. Pois como o hidrogênio tem apenas um próton e um elétron, se ele perder um elétron, ele fica sendo apenas um próton. Portanto, muitas vezes o hidrogênio é considerado esse elemento anômalo, que tem esta tendência para receber elétron, que é uma característica de não metais, mas às vezes ele ioniza perdendo elétron, que é uma característica típica de metais. Vamos neste quadro aqui agora resumir a teoria do octeto para elementos representativos. Primeiro vamos falar dos metais. Os metais perdem os elétrons que têm na camada de valência. Portanto, quem está no grupo 1 tem um elétron na camada de valência, perde um elétron. Quem está no grupo 2 tem 2 elétrons na camada de valência e perde 2 elétrons. Quem está no grupo 13 tem 3 elétrons na camada de valência e perde 3 elétrons. Já para os não metais, a regra é diferente. Os não metais ganham os elétrons que faltam para ficar com 8 na camada de valência. Portanto, quem está no grupo 14 tem 4 elétrons na camada de valência, faltam 4 para ficar com 8, então ele ganha 4 elétrons. Quem está no grupo 15 tem 5 elétrons na camada de valência, faltam 3 para ficar com 8 e, portanto, ganha 3. Quem está no grupo 16 da tabela periódica tem 6 elétrons na camada de valência. Portanto, faltam 2 para ficar com 8 e então ele vai ganhar 2 elétrons. Quem está no grupo 17 tem 7 elétrons na camada de valência. Precisa de mais 1 para ficar com 8, então ele ganha 1 elétron. Compreendido bem isso, estamos prontos para aprender o primeiro tipo de ligação que vamos estudar, a ligação iônica, a ligação que ocorre entre íons, ou seja, entre cátions positivos e ânions negativos. Quais são as características desta ligação? Ocorre entre metais e não metais. Para que ela ocorra, os metais transferem elétrons para os não metais e, em consequência disso, formam-se íons positivos e negativos, que se atraem, formando um retículo cristalino, como a gente vê aí ao lado. Por exemplo, como se forma o cloreto de sódio, o NaCl, esta substância iônica conhecida como sal de cozinha. O sódio é um metal do grupo 1 da tabela periódica, portanto tem um elétron na camada de valência e perde um elétron. Já o cloro é um não metal do grupo 17, então ele tem 7 elétrons na camada de valência, precisa de mais 1 para ficar com 8, então ele ganha um elétron. Se o sódio precisa perder um elétron e o cloro precisa ganhar um elétron, então ocorre a transferência de um elétron do sódio para o cloro. Quando isso acontece, o sódio fica positivo, pois perdeu o elétron, e o cloro fica negativo, pois ganhou o elétron. Em consequência disso, ocorre uma atração eletrostática entre estes íons, pois íon positivo e íon negativo se atraem. Então se forma um retículo cristalino na proporção de um sódio para um cloro, por isso que a fórmula química é NaCl. Agora vamos ver o cloreto de magnésio, de fórmula química MgCl2. Bem, o magnésio pertence ao grupo 2 da tabela periódica, portanto tem 2 elétrons na camada de valência e perde 2 elétrons. Já o cloro, como acabamos de ver, está no grupo 17 da tabela periódica, tem 7 elétrons na camada de valência, falta 1 para ficar com 8, então ele ganha 1 elétron. Dessa maneira, um magnésio vai perder 2 elétrons para 2 cloros. Veja nesta imagem que o magnésio está perdendo 2 elétrons e cada cloro está ganhando 1 elétron. Ocorreu no total uma transferência de 2 elétrons. Assim, o magnésio perdendo 2 elétrons ficou 2 positivo e cada cloro ganhando 1 elétron ficou 1 negativo. Após ocorrer a atração eletrostática entre os íons,
forma-se um retículo cristalino na proporção de 1 magnésio para 2 cloros, ou seja, sempre que haver um magnésio, haverá junto com ele 2 cloros. Portanto, a fórmula química MgCl2. No óxido de alumínio de fórmula química Al2O3, o alumínio, que pertence ao grupo 13 da tabela periódica, tem 3 elétrons na camada de valência e é um metal que, portanto, precisa perder 3 elétrons para adquirir estabilidade. Já o oxigênio, do grupo 16 da tabela periódica, tem 6 elétrons na camada de valência, faltam 2 para ficar com 8, portanto, ele ganha 2 elétrons. Aqui na imagem, vemos cada alumínio perdendo 3 elétrons e vemos cada oxigênio recebendo 2 elétrons. No final, você pode contar aí, houve uma transferência de 6 elétrons. Como os alumínios perdem 3 elétrons cada, eles adquirem a carga de 3 positivo. Como cada oxigênio recebe 2 elétrons, eles adquirem a carga de 2 negativo. Após a atração eletrostática, forma-se então um retículo cristalino na proporção de 2 alumínios para 3 oxigênios. Por isso, da fórmula química Al2O3. É importante notar que nos compostos iônicos, a soma das cargas positivas e negativas é igual a zero. Podemos ver aí que no NaCl, um positivo do sódio com um negativo do cloro, somados são iguais a zero. A carga de 2 positivo do magnésio mais as duas cargas de 1 negativo do cloro somadas, 2 positivo com 2 negativo, também chegamos no valor zero. E no óxido de alumínio, o total de cargas positivas dos alumínios dá 6 positivo. E o total de cargas negativas dos oxigênios dá 6 negativo. Somando as cargas, o total, zero. Uma outra maneira de enxergarmos isso é fazer análise na fórmula química da substância. Por exemplo, o K2O, óxido de potássio, é formado pelo potássio, que está no grupo 1 da tabela periódica e, portanto, perde um elétron, e pelo oxigênio, que está no grupo 16 da tabela periódica e, portanto, ganha 2 elétrons. Primeiramente, vamos colocar então as cargas que estes elementos adquirem na ligação, um positivo para o potássio e 2 negativo para o oxigênio. Agora vamos multiplicar a carga do íon por sua quantidade de átomos na fórmula química. No caso do potássio, ficou 1 positivo da carga vezes 2 da fórmula química. Mais 1 vezes 2 igual a mais 2, que é o total de carga positiva. Para o oxigênio, vai ficar menos 2 da carga vezes 1 da fórmula química, menos 2 vezes 1 igual a menos 2, que é o total de carga negativa. Somando mais 2 com menos 2, zero. Ora, mas por que isso é importante? Porque para os elementos de transição mais comuns e alguns elementos representativos, não existe um padrão definido. Ou seja, para alguns metais, não se sabe exatamente quantos elétrons eles vão perder. Vai depender de cada caso. Por exemplo, o ferro, ele pode ficar 3 positivo ou 2 positivo, ou seja, ele pode perder 3 ou 2 elétrons. A mesma coisa o níquel e o cromo. Já o cobre, ele pode perder 2 elétrons ou 1 elétron. O estanho pode perder 4 elétrons ou 2 elétrons, assim como o chumbo. O ouro pode perder 3 elétrons ou 1 elétron. Já a prata e o zinco são elementos de transição que também têm uma carga fixa, ou seja, a prata sempre perde 1 elétron e o zinco sempre perde 2 elétrons. É importante que se conheça esse padrão de pelo menos estes elementos de transição mais importantes. Por exemplo, em uma questão que se pergunte qual é a carga do ferro no óxido férrico, o Fe2O3. A gente sabe que o ferro pode ter carga de 2 positivo ou 3 positivo. Ele é um metal de transição que pode perder 2 ou 3 elétrons. Já o oxigênio é um não metal do grupo 16 da tabela periódica e, portanto, ganha 2 elétrons. Sendo assim, a gente coloca as cargas agora junto à fórmula química aqui neste quadro à direita. Veja que a carga do ferro é apenas mais x, pois não sabemos se é mais 2 ou mais 3, e a carga do oxigênio menos 2. Vamos multiplicar a carga do ferro mais x vezes 2, obtendo mais 2x. E vamos multiplicar a carga do oxigênio vezes 3, que é a quantidade de oxigênios na fórmula química, obtendo menos 6. Bom, mais 2x menos 6 tem que ser igual a zero, pois o somatório de cargas positivas e negativas tem que ser zero nos compostos iônicos. Sendo assim, basta resolver a equação e verificamos que x é igual a mais 3. Portanto, o ferro nesta ligação está com carga mais 3, ou seja, ele está perdendo 3 elétrons. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Revejam essa aula, façam os exercícios, dêem uma olhada nos links auxiliares e até a próxima.